Em meados dos anos 1980, havia um homem chamado Antônio da Silva, conhecido como Seu Antônio. Ele era um vaqueiro respeitado na região de Quixadá, no sertão cearense. Um homem de poucas palavras, trabalhador e profundamente religioso. Seu Antônio nunca foi de acreditar em superstições, mesmo com tantas histórias de assombração que povoavam as conversas nas noites de lua cheia. Ele sempre dizia que só acreditava no que via com seus próprios olhos. Certa noite, no fim de julho, um período de seca severa, Seu Antônio precisou sair para buscar alguns animais que haviam se afastado do curral. Era uma tarefa rotineira, mas as circunstâncias eram diferentes. A escuridão era intensa e o vento quente soprava de maneira incomum, levantando poeira e criando sombras que pareciam dançar à luz fraca de sua lamparina. Ele montou em seu cavalo e seguiu por um caminho conhecido, um atalho que cortava pelo meio da caatinga, onde a vegetação rasteira e os mandacarus pareciam esculturas fantasmagóricas. Após cerca de 1 hora de viagem, ele chegou perto de um riacho seco, um lugar que evitava passar a noite por conta das histórias que os mais velhos contavam. Diziam que ali era a morada do corpo seco, mas teimoso, ele riu dessas lembranças e seguiu adiante. O silêncio da caatinga era apenas interrompido pelos sons do casco de seu cavalo tocando o chão seco e pelo grito distante de um corujão. Até que, de repente, seu cavalo parou bruscamente, como se tivesse visto algo à frente. Seu Antônio forçou o cavalo a seguir, mas o animal empacou, relinchando de maneira agitada. Foi então que ele sentiu um frio inesperado subir por sua espinha, um contraste perturbador com o calor opressivo da noite sertaneja. Era como se o próprio ar ao meu redor tivesse mudado, contava ele, já velho, sentado na varanda de sua casa anos depois. Ele olhou em volta, tentando entender o que estava perturbando o cavalo, quando viu algo no meio do caminho, mais à frente, sob uma árvore retorcida e solitária. Uma figura magra, encurvada, que à primeira vista ele pensou ser um homem. Porém, à medida que seus olhos se ajustavam à penumbra, percebeu que aquela coisa era diferente de qualquer ser humano. A figura era alta e desproporcionalmente magra, com a pele colada aos ossos, como se fosse couro seco, quase translúcida. Seus braços pendiam de forma rígida, e os olhos, fundos e escuros, pareciam fitar diretamente seu Antônio, mesmo na distância. O vaqueiro, que já tinha enfrentado todo tipo de animal selvagem, sentiu um medo profundo que nunca havia experimentado antes. O corpo, que ele então reconheceu como o temido corpo seco, estava parado, imóvel, mas havia algo em sua presença que parecia drenar toda a energia do ambiente. O cavalo, antes inquieto, começou a recuar, como se tentasse fugir daquele lugar. Mas seu Antônio, com o instinto do sertanejo que não teme o sobrenatural, decidiu enfrentar aquilo que via. Ele segurou o terço que sempre carregava no bolso da camisa e começou a rezar em voz alta, clamando por Nossa Senhora para afastar aquela aparição. No mesmo instante em que começou a oração, a figura começou a mover-se, lenta e rigidamente em sua direção. Não havia som de passos, apenas o ruído do vento e os batimentos acelerados do coração de seu Antônio, que ecoavam em seus ouvidos. A cada palavra que ele proferia, o corpo seco parecia se arrastar mais rapidamente, como se a oração o irritasse. Quando a figura estava a poucos metros de distância, ele pôde ver os detalhes horripilantes. A pele era ressequida e esticada sobre o crânio. Os olhos afundados pareciam poços sem fundo. E um cheiro insuportável de decomposição tomou o ar ao redor. Desesperado, mas sem perder a fé, seu Antônio fechou os olhos e rezou mais alto, quase gritando, enquanto o cavalo finalmente se ergueu em 2 patas e disparou, levando-o dali com uma velocidade que ele jamais imaginara. A última coisa que ele ouviu foi um grito gutural, inumano, vindo do lugar onde o corpo seco estava. Ele cavalgou sem parar até chegar em casa, suando frio e completamente exausto. Quando finalmente desmontou, suas pernas tremiam tanto que ele mal conseguia ficar de pé.
entrou em casa e acordou sua esposa, ainda ofegante, contando o que havia visto. A mulher, que cresceu ouvindo histórias do corpo seco, imediatamente pegou água benta e aspergiu o marido, orando junto com ele para afastar o mal que, acreditavam, ainda poderia estar à espreita. Nos dias que se seguiram, seu Antônio evitou falar sobre o ocorrido com os vizinhos, mas algo mudou em sua rotina. Nunca mais passou perto do riacho ao anoitecer, e sempre que o sol começava a se pôr, ele estava de volta à segurança de sua casa. Sua fé, que já era grande, se intensificou ainda mais, e ele passou a frequentar a igreja todos os domingos, sempre levando consigo o terço que acreditava ter salvado sua vida naquela noite. Os mais velhos do vilarejo confirmaram a história. Diziam que o lugar onde seu Antônio havia visto o corpo seco era de fato conhecido por aparições estranhas e que muitos outros homens já haviam avistado a mesma figura ao longo dos anos. A alma de um pecador que não encontrou descanso, diziam, rejeitado pela terra e pelo céu, condenado a vagar pelo sertão. Até o fim de seus dias, seu Antônio manteve a história intacta, jurando pela própria vida que o que vira naquela noite não era fruto de sua imaginação. O corpo seco é real, dizia ele, e quem vive no sertão sabe que algumas coisas não têm explicação, mas são tão verdadeiras quanto a terra em que pisamos.